Bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 27/7/2023, eu vou estar iniciando esse devocional com o primeiro vídeo do meu canal. Eu coloquei esse título, devocional, porque é algo que Deus tem colocado no meu coração. É algo que nós devemos dedicar, um devocional a Deus. Não só em oração, leitura da palavra, mas dedicação e levar o evangelho, pregar o evangelho. E a melhor maneira de se pregar o evangelho nos dias de hoje é através das redes sociais, é através dos canais, que a gente alcança muito mais pessoas do que propriamente a gente estiver pregando numa igreja ou numa praça. A gente consegue alcançar até às vezes o mundo inteiro. E foi isso que o Senhor nos mandou, nos vocacionou a fazer o ID. E essa época eu creio que esse tempo é o tempo melhor para se pregar o evangelho. E pensando nisso, Deus colocou isso no meu coração, de usar essa ferramenta, o YouTube, para alcançar pessoas. E eu creio que Deus vai mover as águas. Aleluia. E eu tenho orado ao Senhor, e Deus colocou algo no meu coração, porque esses dias eu estava assistindo a um debate em uma rádio, que o tema era: quando será a vinda de Jesus? E tinha dois doutores, dois teólogos, e cada um tinha sua linha ali de quando seria a vinda de Jesus. Um tinha uma linha que Jesus viria antes da grande tribulação. E eu, como assembleano, eu quero crer nessa linha de segmento, de que Jesus virá antes da grande tribulação. Porque foi assim que eu aprendi, desde lá de trás, quando eu ainda era criança, que era pregado assim. E eu quero crer assim. Mas tinha outra linha que dizia que não, que a igreja sim passará pela grande tribulação, e que a igreja sim conheceria o homem da iniquidade, o anticristo, a igreja veria, e que ela passaria sim pela grande tribulação, mas contudo a mão de Deus estaria sobre a igreja e a protegeria. E naquele debate ali, eles debatendo, e não chegava a conclusão nenhuma. Então eu fui ter na palavra, fui ter com Deus, porque Deus não é Deus de confusão. E eu fui ler acerca da vinda de Jesus. E eu quero, se você estiver com a tua Bíblia, acompanhe junto comigo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 13, no versículo de número 32. Acompanhe junto comigo. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa, e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Então você vê, eles ali debatendo, e um colocava um argumento, e o outro colocava um argumento, e você vê que o mesmo argumento eles pegavam da mesma passagem para fazer a sua tese, e o outro fazer a sua tese em cima do mesmo texto, e cada um dava uma interpretação. E eu fui ter com Deus acerca disso, e pasmem, o que Deus me revelou está fora das duas teorias ali. Porque
quando eu fui ler a passagem me mostra os versículos anteriores que Jesus, os discípulos perguntavam para ele quando seria o fim ou a sua vinda, quando ele retornaria. E ele falou acerca dos sinais. Ou seja, a gente acompanha os sinais. Ficar atento aos sinais, porque acompanhar os sinais é algo saudável. Até para acrescentar a nossa fé. Porque às vezes a gente está desanimado. Mas o Senhor Jesus falou, olhai os sinais, para que você veja que está próxima a vinda do Senhor. Porque se você vê naquele tempo, na igreja primitiva, eles criam que Jesus viria naquela época. Porque alguns daqueles cristãos da igreja primitiva viram quando Jesus ele foi assunto aos céus. E quando ele estava sendo assunto aos céus, o que o anjo falou para eles? Esse mesmo Jesus que está subindo aos céus, ele virá da mesma forma. Então eles criam que Jesus viria naquela época. E olha quanto tempo se passou, Jesus não voltou ainda. Aleluia. Muitos deles foram martirizados, foram perseguidos, crendo que Jesus voltaria naquela época. Mas contudo eles receberam o Espírito Santo. Receberam essa palavra. Aleluia. Para que eles se mantessem firmes. Porque não sabia a hora que Jesus viria. Eles criam que Jesus viria naquela época. Mas contudo, eles seguiram firme. Mesmo no martírio, eles não abandonaram a Jesus. E eu acompanho o debate. E eles seguiam ali com as suas teses. E cada um na sua certeza ali. E quando chegou o final do debate ali, eu vi que eles não chegaram a conclusão nenhuma. O que tinha a sua certeza ali, continuou com a sua certeza. E o outro igualmente. Mas eu percebi algo ali neles, que cada um tinha a sua verdade. E o que eu percebi é que ele estava pensando assim, esse irmão ele está sendo tolo, porque a verdade está comigo. E o outro a mesma coisa. E não chegou a conclusão nenhuma. Aí eu fui ter com Deus e Deus me mostrou aqui. Na palavra está sendo claro. Mas aquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus não deixou para ninguém. Não está na nossa alçada de saber o dia que Jesus virá. Contudo, ele disse, o papel de vocês é seguir firme. O papel de vocês é seguir firme. Olhai e vigiai a hora, porque ninguém sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa, e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Entendeu? Ou seja, é como se um homem saísse da sua terra e desse autoridade para os seus servos trabalhar. Jesus foi assunto aos céus e deu autoridade para os seus servos de trabalhar. O foco não é esse. O foco não deve ser esse. Jesus, eu vou me preparar porque Jesus está voltando e eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha casa. Não. A ordem aqui foi trabalhar. A ordem aqui foi pregar o Evangelho, foi fazer a vontade de Deus. Não é estar pensando, eu vou me preparar para a grande tribulação, eu vou me preparar porque eu preciso ter mantimentos na minha casa, porque vai faltar, o anticristo vai perseguir. O nosso papel é pregar o Evangelho, porque da nossa casa o Senhor tem cuidado. Independente se vamos passar por... E tem outra linha que segue que Jesus virá no meio da grande tribulação. E outra que diz que a igreja não sobe, a igreja fica aqui. E vamos viver um milênio aqui com Jesus. Então é muita confusão. E sendo que Jesus deixou o foco aqui é pregar o Evangelho. Ele falou que a verdadeira religião é suprir o órfão e a viúva. Então, nessa manhã, vamos dedicar a nossa vida a Deus. E parar de pensar
de Jesus vai voltar. Porque ele falou, vocês não sabem se Jesus volta. Aqui, ó, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, à tarde, à meia-noite ou se ao cantar do galo. Eu entendo que a gente deve estar procurando servir a Deus, porque a gente não sabe. Muitos estão esperando um arrebatamento, mas eu não sei se eu chego até o arrebatamento. Eu não sei se o meu último dia é hoje. Eu não sei se Deus preparou essa live. Não sei se Deus preparou esse canal para me estar pregando essa palavra. Pode ser a última palavra, pode ser a oportunidade da minha vida. Por isso que eu não posso deixar passar. Eu não sou nenhum doutor, nenhum teólogo, mas eu estudo a palavra de Deus, eu busco a palavra de Deus. Primeiramente eu vou para o joelho. Eu busco ter intimidade com Deus. E a palavra diz que Deus ocultou muitas coisas dos doutores e deu aos pequeninos. Entendeu? A gente tem que ter humildade. A gente tem que ter relacionamento com Deus. Porque Deus, ele fala. Deus, ele fala. Porque muitos querem que Deus fale através dos livros, somente através da Bíblia, mas não, Deus fala quando você está de joelho, orando com Ele, Ele fala. Tem momentos que eu vou orar, vou falar com Deus, que eu não consigo falar nada, eu só escuto Ele falando. Algumas vezes que eu sou convidado para pregar a palavra, o que eu vou pregar, o que eu vou dizer lá em cima do púlpito, ou do altar, ou onde quer que seja, Deus que mandou, vai falando o que eu tenho que falar. A pregação Ele vai colocando no meu coração. E assim a gente vai seguindo, fazendo a vontade do Senhor, tentando agradá-lo. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, a gente vai vencendo, de glória em glória, de valor em valor. Amém? A palavra foi essa. Eu espero que você tome essa palavra no teu coração e siga firme. Siga firme, fazendo a vontade do Senhor. Não se preocupe se Jesus voltar hoje, amanhã. Faça a vontade do Senhor, que as moradas celestiais já estão preparadas. Se for hoje, se for amanhã, a gente já está se preparando para subir. A gente tem que se preparar para subir com o Senhor. Independente do que dia seja, a gente tem que estar preparado. A gente tem que se preparar no dia que se chama hoje. Amanhã, eu não sei se eu chego amanhã. O que passou, já passou. Deus, Ele te ama. Entenda isso nessa manhã. Agradeça a Deus nessa manhã. Amém? E assim agradeço essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. Espero fazer mais vídeos. E que os irmãos, se puderem, compartilhem essa mensagem com uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama, que precisa ouvir essa palavra. Compartilha. Segue aí no canal aí. Deixa um like no canal para o canal crescer. E para que a gente continue pregando o Evangelho e seja alcançado mais vidas para a honra e glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Até mais.